dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro Henrique Torres, sou professor de História e a gente vai discutir a história do Brasil ao longo de alguns encontros, a começar pelo pioneirismo português. Esse tema é um tema importante para pensar de que maneira o Brasil aparece no mapa europeu, uma vez que o Brasil, assim como toda a América, não faziam parte das ideias dos europeus, que sobretudo acreditavam que a Terra era achatada, que havia um limite no horizonte, né? Uma série de limites que eram limites das ideias. Não quer dizer que eles fossem atrasados, quer dizer que eles não tinham ideia das dimensões do mundo. Isso foi possível com o passar do tempo e com alguns aprendizados, é claro. Portugal foi a primeira monarquia a invadir o Oceano Atlântico e a romper com alguns limites que eram limites geográficos, políticos, ideológicos, religiosos. Então vamos lá. Logo de cara é importante a gente saber um pouco do que é ou o que é a expansão marítima portuguesa. A expansão marítima é justamente a abertura do Mar Tenebroso ou para o Mar Tenebroso, uma vez que todas as rotas até o Oriente, que era o lugar do comércio, o lugar das especiarias, das compras, das vendas, essas rotas sempre eram feitas pelo Mediterrâneo. E aí justamente por isso o Mediterrâneo ficou muito opulento. Em algum momento, a coroa portuguesa tomou noção ou ideia de que havia a possibilidade de criar novas rotas. A rota portuguesa ficou conhecida como Périplo Africano. Périplo ou circunnavegação do continente africano. Os dois termos são usados, mas é claro, em geral, a circunnavegação está muito mais ligada ao contorno da terra, que foi uma navegação feita pelos espanhóis. A gente pode dizer que a expansão marítima portuguesa, ela é a abertura, ou, como alguns historiadores vão trabalhar, o desencravamento do mundo europeu. A abertura do mapa europeu, contemplando o território da América, e aí sim, o Brasil aparece nesse cenário, assim como a América Latina, a América do Norte, enfim. A Revolução de Avis é o primeiro ponto para a gente pensar as mudanças que Portugal está experimentando nesse período, que a gente vai chamar agora de final da Idade Média, início da Idade Moderna. Revolução não é uma palavra comum, é um conceito, e como é um conceito, a gente pode pensar algumas ideias como, por exemplo, o abalo das estruturas. É só a gente lembrar da Revolução Russa, da Revolução Francesa, a Revolução de Avis. Uma mudança na estrutura, na forma de pensar política, economia, sociedade dentro de Portugal. Avis foi o nome dado a Dom João, mestre da cavalaria de Avis, que agora se torna o novo rei de Portugal. Mas o que é a Revolução de Avis? Primeiro, ela acontece entre 1383 a 1385, portanto, século XIV. Fiquem atentos ao século, porque às vezes algumas questões de vestibular optam por falar do século e de alguns eventos que acontecem dentro desse século. E a gente fica um pouco perdido. A ideia então é sempre saber que ano faz parte de que século. 1383 a 1385, século XIV. Nesse período, haviam algumas monarquias dentro da Europa, mas Portugal é aquela que vai criar uma monarquia centralizada. E essa centralização política é o que vai influenciar nessa expansão marítima. A gente pode falar então que a Revolução de Avis ela é motivada por algumas ideias. A primeira delas é a morte do rei Dom Fernando. Quando Dom Fernando morre, ele não tem filhos, não tem herdeiros, e aí o território de Portugal, ou território portucalense, seria passado para a coroa de Castelo. Essa autonomia que a região tinha ia deixar de ter. Para que isso não acontecesse, o Dom João se escora em alguns burgueses, não é? Que são sujeitos que estão aparecendo aí no cenário da Idade Moderna, e ao se escorar nesse grupo político, que também era um grupo financeiro, econômico, enfim, essa galera de alguma forma dá forças para essa revolução e para a manutenção da autonomia política e econômica de Portugal. Então, ponto 1 é a gente pensar que o cenário é de ausência de trono, ausência de coroa, ou seja, o trono estava acéfalo, e aí a tomada de Dom João é uma saída para a gente pensar na estrutura de mudanças para Portugal. O segundo ponto está ligado à presença dos mouros em Portugal. Isso quer dizer que não era só os mouros, mas um conjunto de ideias que são ideias islâmicas, porque os mouros eram islâmicos e a Península Ibérica tinha, por ideias convencionais, uma estrutura de pensamento que era católica apostólica romana. Então expulsar os mouros fazia parte do projeto de construção dessa nova dinastia, beleza? Os mouros estavam dentro desse território desde o século VIII, e saindo do norte da África e entrando na Europa de maneira geral, e a ideia era justamente expulsá-los de lá. A gente vai ver daqui a algum tempo que, assim como Dom João está expulsando os mouros do território de
de Portugal, né, do território portugalense, assim também a Espanha o fará, né, já no século XV, com um processo que a gente vai chamar de reconquista, que é a reconquista cristã, um casamento arranjado, que vai dar autonomia política à Espanha. Beleza? E por fim a gente pode falar que essa Revolução de Avis também é marcada por esse apoio que é dado pelos burgueses à figura do novo monarca. A ideia que a gente está tendo aí é de que a nobreza agrária está perdendo espaço para um novo grupo social que é a burguesia. Esse grupo social ele vai aparecer nos burgos como um sujeito que trabalha, que produz e que em algum momento da Idade Moderna se torna o sujeito que tem o capital, que investe e que recebe o retorno disso. O burguês ele é o sujeito que aparece na Idade Moderna e ele é em larga medida, o sujeito da Idade Moderna. Ele é o cara que financia o rei, ele é o cara que estrutura a sociedade, ele é o cara que investe para as mudanças, ele é o cara que deixa de investir, ele é o cara que, de alguma maneira, dá conta do processo de expansão marítima. Beleza? Agora a gente pode ver o processo de formação do território portucalense. Desde o século, desde 1064 até o século XIII, nós temos uma mudança no espaço geográfico de Portugal. Essa mudança no espaço geográfico está muito ligada às políticas desse território. A mudança dinástica, as lutas contra o islamismo de maneira geral, contra os mouros, contra a presença moura dentro da Península Ibérica. Beleza? Agora, uma outra questão, pensando toda essa movimentação dentro da Europa e dentro da Península Ibérica, o que vai fazer com que Portugal possa ser a primeira potência a se lançar no Oceano Atlântico e a desconstruir essas ideias antigas, sobretudo vindas da Idade Média, de que o mar era tenebroso. Mar tenebroso porque acreditava-se que haviam monstros marinhos que afundavam navios e que aquela linha reta do horizonte era uma linha de fim de mundo. Portugal está rompendo com essas ideias que na verdade são frutos do início do processo de que está construindo o renascimento cultural. Um renascimento das ideias, que está negando alguns ideários antigos e que está reconstruindo. Não como um apagar de acender de luzes, mas, sobretudo, como uma mudança mental. As pessoas estão repensando a sua prática de vida, estão em perspectiva sobre a economia, sobre a política, estão negociando com novos sujeitos, estão negociando consigo. A gente pode, inclusive, dizer que a história é a relação do homem com o tempo, com as suas divindades, com o trabalho, com os seus iguais e consigo. Então a gente pode dizer que a Idade Moderna marca as mudanças políticas e intelectuais que estão fazendo com que os sujeitos se vejam diferentes, se percebam diferentes. Beleza? Então, olha bem, de cara a centralização política é o primeiro e o principal aspecto, podemos dizer, dessa expansão marítima portuguesa, do pioneirismo português. Por que a expansão ela tem esse caráter, não é, para Portugal? Porque Portugal, embora outras potências da Europa também tivessem, outros países também tivessem a figura do rei, em Portugal, a centralização política criou uma sintonia entre a figura do rei e a figura do burguês. Esses dois sujeitos juntos, que são os sujeitos da Idade Moderna, conseguiram fazer com que Portugal rompesse os limites geográficos e políticos da Europa. A gente vai chamar isso de desencravamento, viu? É uma ideia boa. Não é uma ideia minha, mas é uma ideia boa. O desencravamento é a ideia de que é como se a Europa estivesse crescendo e batendo no teto, sem ter mais para onde crescer e envergando. Esse desencravamento rompeu os limites geográficos e fez com que a Europa pudesse enfrentar o mar tenebroso, enfrentar o Oceano Atlântico e, em algum momento, conseguir construir a ideia de que a Terra era redonda, de que havia o heliocentrismo, não o geocentrismo. As ideias estão mudando. Então, outra questão é justamente o mercantilismo. Ligado à figura do burguês, o mercantilismo é uma prática político-econômica que está fazendo com que a figura do rei e a figura do dinheiro, né, a circulação de moeda, de bens, de acúmulo de riquezas, que essas ideias estejam cada vez mais próximas. O mercantilismo é uma prática política porque está ligada ao rei, econômica porque está ligada a novas formas de gerar dinheiro e de acumular dinheiro. E aí não necessariamente dinheiro, mas acumular riquezas, certo? Porque no final das contas, nesse momento a gente pode falar que as especiarias são riqueza, que objetos, navios, não é? Quem domina o mercado é, em geral, o sujeito mais rico. Domina o mercado das especiarias, dos produtos alimentícios, dos tecidos, enfim. O mercantilismo, então, como prática política econômica, é o que vai sustentar esse Estado monárquico português que está se lançando no Oceano Atlântico. Beleza?